Abre sua Bíblia comigo então, em Jeremias, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 2, e vou até o 6. Jeremias 2, do 2 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar aí no telão à sua frente. Vai, proclame essa mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva, há muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos da colheita. Todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel, assim diz o Senhor. Que defeito seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? Foram atrás dos ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. Uau, vamos parar por aqui, depois nós vamos continuar. Sabe, eu quero nessa noite te chamar a atenção de algo muito importante. Eu quero falar com você um pouquinho sobre duas características que tem que estar presente no nosso coração. Fala comigo: paixão e saudade. Sabe, paixão é algo muito especial, principalmente dentro do jovem. A paixão é um sentimento que ela tem o poder de nos mover em direção àquilo que somos apaixonados. Sabe, a paixão é um sentimento que tem tudo a ver com o jovem, né? Geralmente é na fase da adolescência, da juventude, que as primeiras paixões começam a ser descobertas. Geralmente é nessa fase que a galera começa a falar assim: não dá, né, para eu ficar mais sozinho, não dá, né, para eu ficar vindo sozinho aqui para o culto, está na hora de eu começar a frequentar o A3, né? É na juventude, é na adolescência que o coração do homem e da mulher começa a queimar, sei lá, de uma forma diferente, para buscar alguém que complete ele. Nós fizemos uma série sobre relacionamento e sexualidade há uns meses atrás, que foi bênção. Muita gente entendeu o propósito de Deus para os relacionamentos. Então paixão tem tudo a ver com o jovem, e não só na questão da paixão física e na paixão de um homem para com uma mulher, mas o jovem, geralmente ele é apaixonado por tudo que ele faz. O jovem, ele é intenso, ele é explosivo, tudo para o jovem é muito apaixonante. Não é à toa que lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, a palavra diz: escrevi a vocês jovens, porque vocês são fortes. Fala comigo: eu sou muito forte. E ele diz: a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Tem jovem que fala assim: cara, eu preciso me apaixonar mais por Jesus, porque eu não consigo vencer a tentação, eu não consigo vencer o diabo, eu não consigo vencer minha carne. Ei, a palavra está falando que você já venceu, porque você é forte, jovem. O jovem tem uma característica muito marcante. O jovem é aquele que participa das maiores revoluções culturais. O jovem é aquele que se doa. O jovem é aquele que mergulha. O jovem é aquele que fecha os olhos e vai para cima e não quer saber das dificuldades. O jovem é aquele que é sonhador. Quando a pessoa vai ficando mais velha, geralmente ela para de sonhar. E é por isso que a palavra fala que nos últimos dias Deus daria visão para os jovens e sonhos para os mais velhos. Porque geralmente a pessoa vai ficando mais velha, ela deixa de sonhar. Ela não sonha, ela não tem perspectiva do amanhã, ela não tem perspectiva de novas coisas, ela não tem mais empolgação para aquilo que ela precisa fazer. É por isso que às vezes você conhece casais que não deveriam ser assim, mas são.
estão juntos, já estão há muito tempo, muitos anos casados, e você olha para eles, você não vê mais aquele carinho, aquela intensidade. Sabe, você já percebeu isso? Às vezes você olha para um casal mais velho, você não vê mais o cara dando a mão para a esposa, você não vê o cara mais tratando a esposa com tanto carinho como ele tratava. Eu vejo que muitas vezes não é nem falta de amor, porque o amor é uma decisão. Ele ama e ele até se doaria pelo seu cônjuge, mas a paixão não está mais lá. Os sonhos muitas vezes não estão mais lá. A pessoa começa a andar e ao decorrer da vida começa a parar de sonhar, começa a parar de ser intensa naquilo que é o seu propósito, dentro daquilo que é a sua missão. Sabe, eu vejo que nós, como jovens, nunca podemos perder essa característica forte que está em nós, que é de sonhar, sermos intensos e apaixonados por tudo que fazemos. Porque se quando jovens fomos intensos e apaixonados e aprendemos a sermos constantes e manter essas paixões acesas dentro do nosso coração, com certeza também nos tornaremos homens, mulheres, velhos, já de idade avançada, mas com o coração queimando ainda pelos sonhos que o Senhor tem para nos dar, pelas coisas que ainda precisamos realizar. Sabe, esse texto é muito interessante, porque o Senhor está direcionando esse texto para uma nação chamada Israel. Fala comigo, Israel. Israel foi uma nação escolhida pelo Senhor. Foi uma nação que o Senhor trouxe eles para perto, para cuidar, para proteger bem de pertinho. O Senhor escolheu aquela nação, o Senhor formou aquela nação através de um camarada chamado Abraão, e o próprio Deus colocou sonhos dentro do coração dele para que esses sonhos fossem transmitidos e aquela nação pudesse viver de uma forma intensa por Deus. E nesse texto, Deus ele vem com uma palavra muito dura para o coração de Israel. Deus ele vem e fala assim: ei, eu lembro de você, mas eu lembro de você quando você era uma jovem noiva, quando você era apaixonada, quando você me servia mesmo em meio ao deserto, quando você era intensa em tudo que você fazia, mas parece que alguma coisa aconteceu. E aí ele fala assim: ei, o que aconteceu para vocês se distanciarem tanto de mim? O que aconteceu para vocês deixarem de serem tão intensos e apaixonados por mim, pela minha causa? Sabe, algumas características o Senhor está falando assim: ei, vocês perderam características da paixão que não poderiam ter perdido. Vocês deixaram de viver intensidade, vocês deixaram de viver algumas coisas que não deveriam ser deixadas. Que coisas são essas? Eu consigo pontuar algumas coisas bem rápido para você. Sabe, uma primeira coisa que eu posso pontuar com você nessa noite é que Deus ele desperta a atenção deles, que eles perderam uma paixão que despertava vontade nos outros. Fala, paixão que desperta vontade em outras pessoas. Sabe, existe uma missão muito clara que Deus deu a Israel. Deus não escolheu Israel porque eles eram os mais bonitinhos. Deus não escolheu Israel porque ele rejeitou os outros. Deus escolheu a nação de Israel com um objetivo muito claro. Era que eles vivessem de uma forma tão apaixonada e tão intensa, que através da vida deles, outras nações se achegariam até eles e teriam vontade de conhecer o Deus que eles serviam. Consegue entender isso? Quando Deus faz uma promessa para Abraão, ele fala: ó, Abraão, você vai sair da tua terra, dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar, você vai constituir uma grande nação, você vai ter a bênção e o meu favor sobre você, e eu vou te dizer mais, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Você vai viver de uma forma tão intensa, você e a tua nação, que as pessoas vão chegar para entender o que está acontecendo com vocês, e aqueles que foram bênção junto com vocês serão abençoados, e aqueles também que te perseguirem serão perseguidos, porque vocês viverão intensamente apaixonados por mim e pelo meu propósito. Essa é a proposta de Deus para Abraão. Então Abraão ele começa aquela nação, e os anos se passam, e esse sempre foi o plano
de Deus para Israel. O que Deus queria fazer com Israel é mais ou menos o que você tem a oportunidade de fazer hoje também. Eu creio muito que nós temos uma missão e não podemos ficar simplesmente estacionados no mesmo lugar e falando, deixa as pessoas nos olharem. Não, o próprio Senhor Jesus nos deu uma missão, Ele falou, vão, fala comigo, vão. Ele mesmo nos expulsou e nos impulsionou para uma grande comissão, que é ganhar pessoas para Jesus. Só que, muitas vezes, as nossas atitudes e a nossa paixão pelo Senhor, não apenas muitas vezes, mas eu poderia dizer para você que em todas as ocasiões, o que vai fazer diferença nessa hora do ID é a forma que estamos vivendo e somos apaixonados hoje. Sabe, eu me lembro uma vez que eu fui conhecer a casa de um jovem, fui fazer uma visita. Ele estava passando por uns problemas, estava com depressão. E ele me ligou, falou assim, cara, você pode vir aqui orar por mim, eu estou precisando de ajuda. Eu falei, não, vou aí, vou marcar, amanhã à tarde estou aí. Beleza, à tarde saí, fui lá na casa dele. Ele estava de férias do trabalho, era um dia de semana à tarde, eu entrei. Lá a gente pôde conversar, bater um papo. E o papo vem, papo vai, tomando um café junto, conversando. Ele falou assim, cara, vem aqui no meu quarto, quero te mostrar. Eu tenho uma coleção de... Eu gosto muito de modelismo, né? Que é aqueles aviões de miniatura. E ele começou a contar para mim, ele falava assim, cara, e é esse material que eu peço, eu compro de tal lugar, e eu tenho que fazer tudo perfeito. E, eu vou ser sincero contigo, eu nunca tive interesse de trabalhar e mexer com isso, e nem hoje tenho ainda. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Mas, ele começou a me contar aquilo com uma paixão. Mas ele transmitia com os olhos brilhando, tanto que ele gostava daquilo. Que, a hora que eu saí de lá, eu fiquei uma semana pesquisando sobre isso. Eu colocava no Google lá e queria olhar mais, eu queria saber mais, eu queria ver mais coisas. Sabe, naquela época isso já me tocou muito, isso já me marcou. Sabe? Aí esses dias, eu não sou muito do sítio, não sou muito, né? Não sou muito dessa pegada dos fazendeiros, não. Mas tem um discípulo meu que começou recentemente a mexer com a questão de criação de gado e estava com uma fazenda e falou assim, cara, vamos lá um dia que eu quero te mostrar como que está. Eu falei, não, vamos lá conhecer a sua fazenda, vamos lá orar, né? Profetizar que Deus vai prosperar o teu negócio. Comecei lá, aí cheguei. Cara, mas incrível também. Foi da mesma forma que alguns anos atrás, nesse exemplo dos aviões. Quando eu saí da fazenda, eu fiquei uma semana pesquisando, que ele falava, nossa, porque é essa vacina para o boi e tal, e que cruza com boi e tal, e que, nossa, é aquela raça top. Eu falei assim, uau. Deus começou a falar comigo, sabe, quando nós temos contato com uma pessoa que é muito apaixonada por algo, aquela paixão dela produz pelo menos em nós a vontade de pesquisar e conhecer mais sobre o assunto, é ou não é? Sabe, foi muito claro que Deus falou comigo, o que Deus estava cobrando da nação de Israel, Ele estava falando assim, gente, vocês foram criados para despertar vontade em outras nações, de buscarem e me conhecerem. Eu e você precisamos despertar a vontade no mundo de entender o que nós vivemos aqui nessa casa, o que nós vivemos na nossa intimidade com Deus, sabe? E é por isso que, se eu e você não fomos apaixonados por estar nessa casa aqui todos os sábados, quanto mais vamos trazer mais pessoas para estarem aqui. Sabe, Juventude Alive, o que eu quero colocar dentro do teu coração é que você ame fazer parte desse movimento, que você ame fazer parte dessa família, que você ame pertencer a Jesus e servir Jesus com a tua vida. Porque quanto mais você for apaixonado pela causa de Jesus, mais você vai impressionar as pessoas e pelo menos você vai despertar nelas o desejo de pesquisar e conhecer mais sobre o assunto. Sabe, a palavra de Deus fala lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14 e 16. Ele diz, vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto do monte.
Não faz sentido, fala comigo, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Uau! Conforme você brilha, conforme você resplandece a luz de Jesus que há em você, as pessoas vão querer saber o que é essa luz que está brilhando dentro de você. Sabe, eu tenho orado e clamado para que cada sábado os cultos dessa Juventude Alive, nas 4 faixas etárias, a Live Up, a Live Livre, a Live Way, a Live A3, sejam muito disputadas. Eu sonho com nós fechando as portas das 4 faixas etárias e tendo que abrir 5 minutos antes e a galera brigando por lugar. Não para que possamos ser conhecidos como uma juventude que enche igreja, porque Deus não nos chamou simplesmente para abrir e encher igrejas. O Senhor nos chamou para resplandecer a glória dEle e fazer discípulos, ensinando eles a obedecer tudo o que Ele nos ordenou. Só iremos fazer discípulos se eles olharem para nós e vermos que somos apaixonados por ser discípulos de Jesus. Quando Paulo fala assim, ei, olha para mim e me imita, porque eu estou imitando Jesus. Ele tem moral para falar aquilo, porque ele é apaixonado por imitar Jesus. Ele é apaixonado por ser discípulo. Sabe, Juventude Alive, eu estou falando com você hoje algo muito importante. Eu estou te convidando para ser parte de uma geração apaixonada por ser não evangélico. Eu não quero que você seja apaixonado pela religião evangélica. Eu não quero que você seja apaixonado por uma denominação. Eu não quero que você seja simplesmente apaixonado por uma placa. Eu quero que você seja apaixonado por ser um discípulo de Jesus. E consequentemente você também será apaixonado por essa igreja local que Deus te colocou. Ei, eu não vou entrar muito profundo nisso, que em setembro está chegando uma série nova que vai mexer com o teu coração. Mas só para dar um spoiler, deixa eu te falar. Deus não te chamou para vir aqui sábado após sábado e se sentir um frequentador de um culto do Alive Livre. Deus te chamou para que você entenda que aqui é a tua família e você faz parte de tudo isso que está acontecendo aqui. Então vamos para cima. Sabe, uma segunda característica que eu vejo que o povo de Israel perdeu é uma paixão que não se importa com as dificuldades. Fala comigo, paixão que não se importa com as dificuldades. No verso 2 ele fala, ei, eu lembro quando vocês desejavam me agradar, eu lembro quando você era uma jovem noiva, e eu lembro quando você me amava e me seguia no deserto. Gente, uma coisa é fato, todo cristão vai passar pelo deserto, todo discípulo de Jesus um dia vai passar pelo deserto. Agora o deserto não é um lugar para você ficar, o deserto é um lugar para você atravessar e aprender com ele. Aí tem gente que entra no meio do deserto e quer ficar lá e desiste de tudo, e abandona tudo, e abandona a paixão. E aqui Deus está falando assim, Israel, por que vocês estão parando agora? Vocês já passaram tanta coisa mais difícil lá no deserto e vocês perseveraram. Vocês passaram 40 anos no deserto e vocês perseveraram. Vocês chegaram na terra prometida e agora vocês querem parar? Tem gente que eu não entendo. Tem gente que vem para Jesus e começa a passar por um deserto tão grande, por lutas tão grandes. Enfrenta a luta e deserto dentro da família, dentro da casa, enfrenta tanta coisa difícil e persevera. Depois de 2, 3, 4, 5 anos, um ventinho qualquer leva a pessoa embora. Eu falo, meu querido, mas você passou por tanta coisa e ficou firme, agora que é muito menor o seu sofrimento, você está querendo desistir? Sabe por quê? Tem gente que fala assim, eu estou cansado. Eu vou dar uma parada porque de verdade, eu estou muito cansado. Eu tenho uma solução para o teu cansaço, meu querido. Sabe qual que é a solução para o teu cansaço? Fala assim comigo, descansar. Ninguém está te impedindo de descansar. Se você está muito cansado, quer parar um pouquinho para tomar uma água, toma uma água, mas levanta e vai para cima. Você não é chamado para ficar prostrado e cansado o tempo todo. Agora tem gente que mesmo descansando continua cansado. E aí
tem outro nome para esse cansaço. Não é cansaço, é falta de paixão. Fala comigo, falta de paixão. Porque quem é apaixonado, o Senhor acabou de falar aqui, em Jeremias 2:2. Ei, eu lembro de quando vocês me seguiam, mesmo no deserto, que é cansativo. Sabe, 2 Coríntios 4:16. Por isso nunca desistimos. Fala comigo, nunca desistimos. Mais forte, fala, nunca desistimos. Porque ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso exterior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e vai durar para sempre. Portanto, nós não olhamos para aquilo que podemos ver. Em vez disso, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Aleluia! Uau! Não sou eu que estou falando que os teus sofrimentos são leves e momentâneos. É a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está diminuindo a minha dor? Não, Ele não diminui a tua dor. Ele ouve o teu lamento, Ele ouve a tua aflição, Ele está de braços abertos para carregar você com a tua dor aí. O problema é quando você potencializa a tua dor e não entende que quem é apaixonado, passa pelo deserto, entende que os seus sofrimentos são leves e momentâneos, mas aquilo que é leve e momentâneo hoje está produzindo para você uma glória que pesa mais que tudo isso. Como eu disse, cansaço é normal, só precisamos descansar. Porque o cansaço é exterior. Embora exteriormente possamos nos desgastar, interior, somos renovados dia a dia pela pessoa do Espírito de Deus, que está sempre pronta a nos dar um gás novo para a caminhada. Outra coisa que eu vejo é que eles perderam uma paixão que gera proteção. Fala comigo, paixão que gera proteção. Lá no versículo 3 ele fala, naqueles dias Israel, era como os frutos da primeira colheita. Todos que faziam mal para vocês eram culpados, e sobre eles vinha calamidade. Uau! Giovanni, me explica isso. Esse texto pode ser explicado em outro texto da palavra de Deus que com certeza você conhece, que com certeza você já viu muita Bíblia aberta com esse salmo. Salmo 91, 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Uau! Quem é apaixonado está perto. Quem ama, quem tem paixão, quem está vivendo uma paixão intensa por alguém, ele quer estar perto, é ou não é? Você não há distâncias que separem um coração apaixonado. Essa é boa para você mandar para tua namorada, hein? É ou não é? Eu vejo gente que, casal de namorado que acabou de começar a namorar, é assim ou não é? O cara saiu junto na sexta, depois da vigília, aí sábado almoça junto com a família, aí sábado vem para o culto junto, sai junto para comer, domingo vem no mesmo culto, assiste o mesmo culto, sai junto, aí na segunda-feira, porque faz tanto tempo que eu não vejo ela, eu queria ter um tempo com ela hoje. É ou não é? Eu conheço uns casais assim. Sabe por quê? A paixão te faz querer estar perto da pessoa. Essa intensidade na paixão faz te estar perto da pessoa que você ama. Deixa eu te falar. E quem está perto de Jesus, quem está intenso e apaixonado em Jesus, está debaixo das asas dele. Ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, nenhum mal pode tocar ele. Deus está falando, ei Israel, vocês perderam uma paixão que era para influenciar os outros. Vocês perderam uma paixão que gera proteção para vocês.
As dificuldades estão vindo e estão te pegando, porque você não está protegido, porque você não está apaixonado, porque você não está intenso debaixo das asas daquele que pode te esconder. Quarto e último. Sabe, Deus fala aqui para Israel de uma paixão que nos leva a sermos apaixonados pela paixão do outro. Fala comigo, paixão que nos leva a ser apaixonados pela paixão do outro. Ei, quanto mais você convive com uma pessoa, mais características dela você pega, ou não é? Mais você passa a gostar das coisas que ela gosta, né? Às vezes você começa a conviver com uma pessoa e é água e óleo, né? Não se mistura. Cada um tem sua característica, cada um tem seu jeito. E realmente, características, personalidades, cada um tem a sua. Mas é incrível que quando você começa a conviver muito com uma pessoa, alguns hábitos, costumes e até gostos da outra pessoa, você vai adquirindo. É incrível quando você pega um casal que às vezes, eu não gosto muito de comida japonesa. Está aqui minha esposa. Minha esposa não comia nada, mas eu amo. E desde quando começamos a namorar é assim, ela não gostava nada, não suportava nada. E eu amo. Deus está dando vitória, gente. Hoje ela já consegue ir comer bastante coisa, né? É um greladinho, é um negócio lá, é um negócio aqui. E você vai se apaixonando pela paixão do outro. Você vai descobrindo aquilo que o outro gosta de fazer. Eu não estou falando que os dois têm a mesma personalidade, mas eu estou falando que um começa a suportar o outro, um começa a dar o braço a torcer pela vontade do outro, um começa a renunciar da sua parte para agradar o outro. É ou não é? Deixa eu te falar. Deus está falando para Israel, ei, deixa eu falar um negócio para vocês. Se vocês fossem apaixonados como vocês eram, vocês seriam apaixonados pelo que eu sou apaixonado. E vocês têm me deixado porque vocês deixaram de serem apaixonados por mim. Foi o que Paulo descobriu em Atos capítulo 20, quando ele fala, na minha vida. Olha o que o Paulo está falando aqui. Paulo está no meio de um discurso. Paulo está no meio de um discurso lindo para as autoridades da época. Ele fala o seguinte: a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar a carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Uau! Que Paulo está falando o seguinte: ei, eu sou apaixonado pela paixão do meu mestre, que é doar a minha vida pela causa de Cristo. Juventude Alive, Deus está te chamando para ser apaixonado pelo que Ele é apaixonado. Ele é apaixonado por vidas, Ele é apaixonado por relacionamento, Ele é apaixonado por manifestar a glória e o poder dEle sobre toda a terra. Seja apaixonado você também. Israel experimentou tudo isso, gente. Israel experimentou a paixão da proteção, experimentou a paixão de dar vontade aos outros, experimentou a paixão que o sustentavam em meio ao deserto, experimentou a paixão que os levava a ser apaixonado pelo outro. Mas teve uma hora que eles deixaram tudo, a ponto de chegar no versículo 5 e Deus fala: ei, o que eu fiz para vocês se distanciarem tanto assim? Até parece que eu não abençoei tanto vocês. Sabe qual que é a primeira característica que eu vejo na vida de uma pessoa que viveu tudo com Jesus e de repente larga tudo? Fala comigo, ingratidão. Porque tudo pode estar desmoronando ao teu redor. Você pode estar cansado o que for, mas se você fizer como Jeremias e trazer à memória o que te dá esperança, trazer à memória tudo que Deus já fez por você, eu tenho certeza que você não vai deixar de ser apaixonado por Ele. É o que Deus está falando: Israel, eu levei vocês pelo deserto, eu protegi vocês. Por quê? O que eu fiz de tão perverso para vocês me deixarem assim?
Jeremias 2,13, ele fala: o meu povo cometeu duas maldades. Fala comigo, duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Chega a ser ridículo o que o povo fez, mas é o que tem muita gente fazendo. O que Deus está falando, ei, é ridículo, é ilógico, é tolice. O que Deus está falando, ei, vocês fizeram duas maldades, duas loucuras. Primeiro, vocês me deixaram. Segundo, além de me deixar, vocês trocaram toda a fonte de águas vivas que eu estava dando para vocês por um monte de buraco vazio que não consegue reter água. Além de trocar Jesus, vocês foram procurar no lugar errado, é o que ele está falando. E aí vem um clamor do Senhor em Jeremias capítulo 3. Nós estamos no 2. Quando eu pulo para Jeremias 3, lá no versículo 22, ele fala: meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim e eu os curarei a rebeldia do seu coração. Sim, nós voltaremos. O povo responde: pois tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Depois em Jeremias capítulo 4, vai mais um capítulo para frente, no verso 1 ele diz: ó Israel, fala comigo, ó Israel. Ele diz: se quisesse, poderia voltar para mim, poderia jogar fora os seus ídolos detestáveis, que nunca mais se desviar. O que ele está falando é: ó Israel. Esse ó é um suspiro de Deus. É um suspiro, fala assim, suspiro. Deus fala: ó Israel, se vocês quiserem, vocês podem voltar para mim. E depois ele fala: nunca mais, fala comigo, nunca mais. Ele fala: nunca mais se desviar, nunca mais deixarem de serem apaixonados por mim. Agora, é interessante que, voltando agora para Jeremias capítulo 2, versículo 2, onde nós começamos toda a nossa trajetória, ele usa uma expressão para começar o texto. Ele fala: lembro-me de você. Leia comigo isso, 1, 2, 3 e lembro-me de você. O que Deus faz para alcançar o povo de Israel com essa mensagem é apelar para a saudade. Tem uma expressão que fala: apelou, perdeu, né? Porque apelar é o maior nível que você pode fazer para alguém, de que você precisa de algo dela. Hoje mesmo vai ter um apelo aqui. Hoje mesmo eu estou aqui pregando, apelando a você. O Senhor está apelando a você. Ele fala assim: ei, eu lembro-me, eu estou apelando para a saudade. Sabe por quê? Saudade talvez seja o sentimento que mais mexe com o coração humano. É ou não é? E o brasileiro é intenso. Deve ser por isso que saudade é uma palavra aqui da nossa língua. Porque saudade tem a ver com intensidade. Você já sentiu? Quem aqui já sentiu saudade de alguém? Saudade tem dia que chega a cortar o coração, não é? Deus apela para a saudade: ei, eu estou me lembrando. É a mesma coisa que Deus fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5: contudo tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no começo, no princípio. Veja onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar entre as igrejas. Sabe o que Jesus está falando nesse texto? Ei, você deixou a paixão, teu coração não é mais intenso, você não queima mais. E aí ele fala o seguinte: lembra da onde você caiu. Fala: lembra. Ele apela para a saudade. Sabe o que Jesus está falando? Ei, eu tenho saudade daquilo que a gente já viveu. Tem gente que tem saudade do que não viveu, né? Foi o rolo que deu aí. Jesus está falando: não, eu tenho saudade daquilo que a gente já viveu um dia.